tudo bem? Vamos continuar então com a história de João Batista. Quem era João Batista? João Batista, ele é filho de Isabel e o sacerdote Zacarias. Zacarias, ele dentro do santuário, ele recebeu a visita de um anjo. E o anjo disse para ele que ele ia ter um filho e que o nome dele seria João e que ele viria preparar o caminho do Senhor. E as pessoas iam ouvir ele. Ele ia ter autoridade, ele ia saber, ele vinha preparar o caminho do Senhor, chamando as pessoas ao arrependimento e trazendo o reino, dizendo que o reino de Deus estava próximo. Ele prepararia o caminho para que Jesus viesse a se manifestar, a manifestar ao ministério de Jesus. E Zacarias, ele não creu. Ele não creu que poderia ter um filho, pois ele era velho. Sua mulher também era velha, e além de ser velha, era estéril. Então ele não acreditou. Então o anjo disse: já que tu não acreditas, você vai ficar cego. Ou melhor, você vai ficar mudo. Tu não vai falar, tu vai ficar mudo. E Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento de João Batista. João Batista, ele era só João, mas ele era chamado de Batista, João Batista, por causa que ele batizava as pessoas. É como se fosse um apelido. João Batista, mas era Batista por causa do batismo. E por isso que João Batista, ele cresceu sabendo da sua missão, pois a missão tinha sido passada ao pai dele. O anjo passou ao pai dele. O pai dele instruiu o filho dele para a missão que ele teria. Então ele foi preparado nas escrituras, ele leu as escrituras, inclusive Isaías profetizou sobre João Batista, Jeremias também, outros profetas falaram nas escrituras sobre João Batista. E João Batista perdeu o seu pai, ainda jovem, muito cedo ele perdeu o seu pai. E ele ficou responsável pela sua mãe. E mais adiante, ele também perdeu a sua mãe. E ele resolveu ir para o deserto, porque ele estava descontente com aquela cidade, pois aquela cidade, ela estava, eles não levavam mais as coisas de Deus a sério. O sacrifício, eles faziam farra com aquele sacrifício, eles não tinham temor nenhum a Deus. E muita gente corrompia, as coisas não estavam nada boa ali em Jerusalém, eles estavam bem longe de Deus, bem longe. E João Batista foi para o deserto para ficar longe de tudo isso. E ele também resolveu ser vegetariano para não se contaminar com nada. Por isso a dieta dele era mel silvestre e gafanhoto. Mas o gafanhoto o gafanhoto é um apelido lá que eles falam, que dizem que gafanhoto, acho que não é o gafanhoto em si. Era tipo uma bage, um negócio, uma vagem assim, que era o nome daquilo lá, era um legume, alguma coisa assim, que ele comia. E ele optou por essa dieta, para ficar mais separado, mais santo. E a roupa dele chamava muita atenção. A roupa dele era de pele de carneiro, pele de camelo, e ele andava com essas roupas e com um cinto amarrado na cintura de pele de carneiro. Então ele era impactante, ele era assim, fora do normal.
Mas ele não era assim aquelas pessoas que a gente imagina, lá na caverna, nananã. Não. Ele teve uma vida, mas ele teve uma vida e depois ele foi pro deserto. E lá no deserto, não sei como uma pessoa no deserto consegue atrair tanta gente que nem João Batista. Ele atraía muitas pessoas. Muitas pessoas vinham até ele e ele falava sobre o arrependimento, falava sobre que Deus ele deu o seu filho para que nós conhecemos, que ninguém conhece a Deus, mas ele deu o seu filho para que nós conhecemos. E ele falava, pregava sobre se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. E ele pregava, ele chamava muita atenção, ele tinha, as pessoas ouviam João Batista, e eram muitas pessoas. E João Batista chamou a atenção dos fariseus. E os fariseus foram lá perguntar para João quem era ele, porque João era confundido com outros profetas, ele era confundido com Moisés, ele era confundido com Elias, ele era confundido com Messias. As pessoas falavam, tu és o Messias? E os fariseus foram lá saber quem era ele. Foram uma tropinha lá, foram os fariseus, os levitas, os levitas, foram todos saber lá e trazer notícia de quem era, saber. Eles foram investigar, eles estavam cheios de boatos de quem era João. Todo mundo falava que era, acho que é ele, acho que é João Batista, acho que é Elias, eu acho que é Messias, eu acho que é Moisés recarnado, eu acho. Então eles foram lá saber quem realmente era João. E nada mais do que João mesmo para responder, né? Eles perguntaram para João. E ao que lhe perguntaram, pois quem és? Eu tô com a Bíblia. Responderam, tu és Elias? Respondeu ele, não, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois quem és? Para que podemos dar resposta aos que nos enviaram, que dizer de ti mesmo? Respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele falou isso e ele estava dando uma dica, porque o profeta Isaías tinha falado que viria um profeta, que ele ficaria no deserto e que ele era a voz do que clama no deserto. E eles conheciam a palavra e João Batista falou na cara deles e eles nem lembraram dessa profecia, eles nem lembraram das escrituras que dizia sobre João Batista. Eles eram tão desligados que eles nem se tocaram que João Batista estava falando da mesma profecia de Isaías, que ele estava diante do João Batista que Isaías tinha profetizado. E ele falou, e ele ainda falou com todas as letras, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. É chegado o reino de Deus. Mas eles não enxergaram. E assim, João Batista foi um profeta. João Batista, Jesus falou, João Batista, aos olhos de todos de Israel, aos olhos daquela cidade, ele era o menor. Eles achavam que era Isaías, né? Mas eles não sabiam com certeza se ele era alguma dessas pessoas. Mas Jesus falou, entre os filhos de mulher não nasceu nenhum maior do que João Batista.
João Batista, na visão de Jesus, ele era o maior. Apesar de eles acharem que ele era o menor, na visão de Jesus, ele era o maior. Então, para Jesus, João Batista foi o maior profeta. E essa é a história de João. Quem é João? Tchau, muito obrigado e até mais.